E o Robert Sanchez, hein? Duas falhas no clássico contra o Arsenal. Garnacho bom, é o Garnacho reserva. Enzo Fernandes indo para o Paris Saint-Germain. Jogador argentino que mal chegou, já tá dando tchau. E Chelsea de olho em zagueiro, agora para a janela de janeiro. Chega mais, eu sou Murilo César, você tá comigo aqui no Chelsea Análise. E eu tô trazendo um vídeo pra gente comentar todas as notícias que surgiram aí. Foi uma quinta-feira movimentada, então chega mais pra gente comentar sobre o dia do Chelsea. Vou começar falando aí de Robert Sanchez, tá? Admito que já tem algum tempinho que eu tenho pensado em trazer aqui pro canal um jogo falando sobre a evolução dele. Você não entendeu errado não, tô falando da evolução. Mas calma que eu vou explicar tudo direitinho. É verdade que quando ele chega, 23-24, ainda sob o comando do Pochettino, ele tem uma boa alternância, né? Bons, mas a maioria dos momentos, maus momentos. Depois com o Maresca, ele dá uma elevada, mas ainda assim ele tem algumas falhas importantes, decisivas, mas ele acaba tendo ali numa reta final sendo muito importante para a classificação do Chelsea para a Liga dos Campeões. E tem ali, acho que a melhor exibição dele enquanto goleiro do Chelsea, afinal contra o Paris Saint-Germain, né, que o Chelsea ganha de 3-0, ele faz algumas excelentes defesas durante o jogo. Por que eu queria trazer esse termo evolução do Sanchez? Porque nessa temporada ele vinha falhando muito pouco. Né? Eu lembro da torcida comentar, ter alguma reclamação naquele jogo, naquela derrota contra o Leeds, que o Chelsea perde de 3-1 fora de casa pela Premier League, que ele acaba falhando em lance de escanteio, sai muito mal, e ali o pessoal acabou criticando muito ele. Mas até então, até ontem, até quarta-feira, esse jogo contra o Arsenal, é verdade que a temporada do Sanchez não era ruim, muito pelo contrário. Se a defesa do Chelsea, de certa forma, vinha tomando alguns gols bobos, trazendo alguma insegurança, o Robert Sanchez meio que estava ofuscado ali das falhas, porque muito pelo contrário, ele vinha tendo boas exibições, ele vinha fazendo boas defesas, apesar de você poder questionar um lance ou outro, uma saída ou outra de bola. Eu acho que depois da final contra o Paris Saint-Germain, que ele acerta 2 lançamentos que viram 2 dos 3 gols do Chelsea, nunca mais ele fez nada com os pés, né? E isso acaba demonstrando, mostra um pouquinho da qualidade ou da falta de qualidade. Acho que ele é um goleiro mediano, né? Acho que ele é um goleiro nota 6, 6,5 talvez, e eu acho que o Chelsea precisa, na verdade, de um goleiro nota 8. Né? A gente se acostumou aí com o Peter Cech, a gente teve por um curto período o Courtois, e eu acho que o Sanches está alguns degraus bem abaixo aí, a esses dois goleiros recentes, né, da história do Chelsea. Mas vamos lá, ficou difícil, né? Ficou um pouquinho difícil. A derrota em casa, 3-2. Tudo bem com um time bastante desfalcado, né? Sem Palmer, sem James, sem Gusto, sem Gittens, sem Delap, né? Tiveram aí esses dois últimos um surto de gripe. E aí o Chelsea chega a 9 jogos em todas as competições contra o Arsenal sem vitória, sendo a última vitória do Chelsea contra o Arsenal em agosto de 2018. E se eu não estou enganado, 2018 é ainda sob o comando do Sarri, né? Aquele jogo 3-2. Acho que o Chelsea faz 2-0, o Arsenal empata em 2-2 e o Chelsea faz 3-2. Será que foi o Marcos Alonso que fez o terceiro gol? Eu não tô lembrado de cabeça, tá? Minha memória é um pouco ruim. Se você lembrar aí, põe nos comentários, por favor, se foi isso mesmo. Apesar disso, apesar, né, da frustração com a derrota, né, ser importante demais para o Chelsea sair, conquistar aí alguma vantagem jogando em casa, porque agora a gente vai ter a volta no Emirates, e aí eu acho um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicado, mas vamos ver até lá como que esse time vai se encaixar aí com essa nova gestão aí do Liam Rosenior. Mas se a gente teve alguma notícia positiva, foi o Garnacho, né? Eu critiquei o Garnacho aí no meu último vídeo, vinha falando que tava difícil de aguentar, né? O Garnacho como titular e o Estevão no banco, né? O Garnacho a cada jogo piorava e mesmo assim era mantido como titular, mas acho que ele entra, consegue fazer 2 gols, consegue dar alguma sobrevida para o Chelsea, ainda que eu acho que o confronto muito difícil de reverter, principalmente por jogar no Emirates. Mas o Chelsea tem um bom time, já mostrou que
que pode encarou o Arsenal recentemente no empate 1-1 em Stamford Bridge pelo jogo de Premier League, mas vamos ver, ficou um pouquinho mais difícil. O que eu queria trazer sobre esse jogo é falar um pouquinho do Sanches. Talvez eu ainda traga um vídeo mais completo trazendo uma análise sobre a temporada do Sanches, mas eu acho que até então era uma temporada muito positiva. Acho que ele vinha tendo bons jogos, fazendo boas defesas, sendo muito importante quando os zagueiros já não davam mais conta. Né? A gente tem tido aí uma zaga muito inconsistente, né? A gente até começa bem ali, um certo entrosamento, Fofana e Chalobah, mas a gente já não tem visto isso nos últimos jogos, né? Então é um Chelsea que toma muitos gols, é um Chelsea que ainda está meio perdido, e dessa vez sobrou até para o Sanches. Acho que ele teve 2 falhas, né? Os 2 primeiros gols ali são 2 falhas bizarras, bizonhas, para a gente dizer o mínimo, né? Um goleiro para estar no Chelsea, né? Não pode cometer esse tipo de falha, ainda mais num clássico contra o Arsenal, numa semifinal, valendo uma ida para a final de uma competição, ainda que a Copa da Liga, né, Carling Cup, seja uma competição menor, né, dentre todas que o Chelsea compete, ainda assim é um título e é importante ganhar, é importante voltar a conquistar território na Inglaterra. Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto, sair um pouquinho desse clássico de ontem contra o Arsenal, para a gente falar um pouquinho de mercado, porque até então tava tudo muito tranquilo, né? O Chelsea parecia que não ia se movimentar muito, se tivesse qualquer coisa seria, né, jornalistas, insiders que cobrem o Chelsea ali, trazendo que qualquer movimentação seria mais para a janela de verão, que o Chelsea não se movimentaria agora, que estaria atento ao mercado, mas que os negócios seriam todos para a próxima temporada. A verdade é que assim, de ontem para hoje, principalmente hoje, pipocou muita coisa, né? Envolvendo o Chelsea, envolvendo os jogadores do Chelsea, envolvendo especulações, e uma delas aí é a possível saída do Enzo Fernandes pro Paris Saint-Germain, né? Alguns perfis, né, alguns portais acabaram trazendo hoje a informação de que depois da saída do Maresca, o Enzo Fernandes não está se sentindo muito confortável dentro do Chelsea, e que por conta disso ele estaria propenso a aceitar uma oferta do Paris Saint-Germain, que tá tendo esse nome ligado ao jogador argentino, o Enzo Fernandes, né, também capitão aí, um dos capitães do Chelsea, né? Eu ainda acho que isso é um pouquinho de especulação, né? A gente está num momento importante de janela, então é muito comum sair muita coisa que sabe-se lá como que surgem, né, esses boatos, mas claro que não dá pra gente descartar. O PSG é um time que tem muito dinheiro, que pode comprar praticamente qualquer jogador que quiser no mundo, apesar de eu considerar um pouquinho difícil o Enzo Fernandes sair agora. Ele tem um papel importante, é um titular absoluto do Chelsea, né, na ausência do Reece James, é o capitão do Chelsea, tem um contrato até 2032, então também não é que o Chelsea vai aceitar qualquer troco para vender o Enzo Fernandes, mas vale ficar atento aí para essa próxima janela. Acho que agora é impossível com qualquer movimentação, acho que jamais o Chelsea aceitaria nesse momento, teria que ser muito, muito, muito dinheiro. Mas claro, não dá para duvidar, mas ainda que não seja impossível, é um pouco improvável, né? Então queria esse comentário sobre Enzo Fernandes. Queria trazer também aí outro jogador que especulado para deixar o Chelsea é o goleiro Jorgensen, né? Que não jogou, quem foi o titular, né? Como a gente viu lá, e responsável pelas 2 falhas foi o Sanches, mas o Jorgensen eu já tenho lido há algum tempo. Saiu muita coisa sobre ele demonstrar esse interesse em sair do Chelsea para ter um pouco mais de minutagem, para jogar mais, principalmente para poder jogar a Copa do Mundo, né? Hoje o Simon Johnson, jornalista, né, do The Athletic, que cobre o Chelsea ali no dia a dia, trouxe também o interesse de clubes da Liga Europa, né, clubes que disputam a Liga Europa e a Liga dos Campeões têm interesse no Jorgensen, mas o Chelsea não tem o desejo nem de vender, nem de emprestar, né? Para isso, precisaria chegar uma oferta realmente astronômica, né? Vale lembrar que o Chelsea contratou o Jorgensen vindo do Villarreal por quase 21 milhões de libras.
Então o Chelsea não aceitaria qualquer oferta também para se desfazer do Jorgensen, mas obviamente a gente entende, né, o desejo dele de ter mais minutagem, de jogar mais. E eu até acho que tecnicamente ele é melhor que o Sanches, mas é verdade também que quando ele foi colocado à prova, o Jorgensen também não segurou a barra, né? Ele também cometeu algumas falhas, cometeu alguns erros, e então isso acabou prejudicando. Eu queria só confirmar, o Jorgensen dinamarquês, né? É isso. Vamos colocar aqui rapidinho para a gente pesquisar, mas se eu não me engano é isso, o jogador dinamarquês. É isso, dinamarquês, né? Ou sueco. E agora? Eu vi aqui, deixa eu só confirmar rapidinho. Mas tá aí mais uma especulação, né, em relação aí ao Chelsea. Tô abrindo aqui pra gente ver. Isso, seleção dinamarquesa, é isso mesmo. Não tô tão errado assim, ainda bem. Então tivemos essas duas especulações aí acerca de jogadores do Chelsea. Por outro lado, a gente está falando de especulação, hoje a gente teve uma definição, né? O Facundo Buonanotte, jogador argentino, que foi titular recentemente aí na vitória do Chelsea por 5-1 contra o Charlton, deu tchau, né? Mal chegou, ou será que deveria ter vindo, né? Hoje acabou deixando o Chelsea interrompeu o contrato de empréstimo que iria até o fim da temporada, então o Chelsea o devolveu ao Brighton, que já fechou o empréstimo do Buonanotte pro Leeds. Então o Buonanotte aí deixando o Chelsea, não vai ficar aí no Chelsea, eu tenho alguns números dele aqui, foram apenas 8 jogos com 1 gol e 2 assistências, né? É um desempenho bem fraco, claro que também não teve muita oportunidade de mostrar a que veio, mas de certa forma, acho que ninguém entendeu direito o que o Chelsea quis trazer muito com isso, né? Tudo bem que o Chelsea perde ali o Desbury Hall, que vai para o Everton, e que eu acho que poderia ter sido melhor aproveitado já mesmo na temporada passada, né? Ele vem demonstrando aí nessa temporada no Everton quanto que ele é um jogador que pode ajudar, artilheiro, né? Que sabe construir jogada. Muito rápido essa passagem dele pelo Chelsea. Talvez o Chelsea veio para suprir, talvez o Chelsea pensou em trazer um jogador com as características do Buonanotte para cobrir ali um pouco o Palmer, mas não funcionou, né? Essa aqui é a grande verdade aí. O Buonanotte não encaixou e não ia funcionar, né? Até o fim da temporada, muito provavelmente ele também teria pouquíssimas oportunidades, principalmente se o Chelsea não avançar nas Copas, né? Não imagino que ele tivesse tanto espaço assim, agora que a gente vai entrando numa fase cada vez mais decisiva de Liga dos Campeões e também de Premier League. Então acho que faz sentido, ou aliás, não fez nenhum sentido a chegada dele, né? Então, desejo para ele uma boa sorte, que ele consiga ter um pouco mais de espaço aí no Leeds, mas tá aí o Buonanotte dando tchau, quando na verdade não deveria nem ter dito oi. E rapidinho, algumas coisinhas que eu queria comentar, só antes de chegar talvez no assunto principal aqui do nosso vídeo. O Chelsea, eu tinha visto, eu não me lembro agora se foi antes ou depois. Não, foi depois, né? Uma coletiva do Rosenior que ele fala, ele é perguntado, né, sobre Sterling e Disasi, jogadores que estão afastados, né? O Disasi inclusive está jogando com o time sub-21 do Chelsea, questionado sobre esses dois jogadores, né, que a tendência é que eles saiam nessa janela, né? O Sterling inclusive gostaria de uma saída em definitivo, mas o Rosenior em entrevista coletiva trouxe que em algum momento, se possível, vai tentar conversar com os dois jogadores, que ele admira muito o Sterling, que ele conhece o Disasi, sabe conhece um pouquinho da carreira, né, dos dois jogadores, e que gostaria de ter a oportunidade de conversar com ambos, mas não sei se isso significa que de repente eles podem ser reintegrados ou realmente é só para uma conversa ali, um jogo franco entre, né, o novo técnico do Chelsea e também esses dois jogadores que estão afastados aí, foram afastados, né, no começo dessa temporada pelo Enzo Maresca. Então nesse esquadrão meio esquadrão de bombas, né, um esquadrão meio
estranho aí nomeado pela imprensa inglesa. Agora eu vou comentar rapidinho aqui com vocês sobre uma especulação que chamou bastante atenção, né? De que o Chelsea poderia estar aberto aí a contratar um zagueiro, né? Chegada de um novo zagueiro. Quem trouxe essa informação foi o Matt Law, do Telegraph, que ele trouxe aí que o Rosino teve uma discussão recente com os diretores esportivos do Chelsea sobre a possibilidade de trazer um zagueiro já nessa janela, né? A gente, até então, o que estava ali subentendido, né, é que o Chelsea estaria analisando, obviamente, o mercado. O Maresca já tinha pedido lá atrás um zagueiro quando o Coyle se machuca, né, ali ainda na pré-temporada, mas o Chelsea até então falou, ó, se vira com o que tem, né? E assim o Maresca estava seguindo, e inclusive provavelmente esse é um dos tópicos que acabam não funcionando entre os dois lados, essa questão do zagueiro. Só que agora mudou um pouco o cenário. O Chelsea pode estar aí disposto a já investir nessa janela para trazer um zagueiro. É isso que provavelmente passou aí o Rosino para seus superiores. E aí, quem que está no radar do Chelsea? Você pode estar se perguntando. São jovens jogadores, né? Os dois nomes falados aí, associados ao Chelsea, é o Jeremy Jacquet, que é um zagueiro do Rennes, né, francês, do Rennes, joga na França, de 20 anos. Se a pronúncia do nome dele não estiver certa, vocês me desculpem. Jeremy Jacquet, então aí um zagueiro de 20 anos. E também tem o Jacobo Ramon, jogador do Como, de 21 anos, né, o Como da Itália, né, o Como treinado pelo Cesc Fábregas, mas jogador formado na base do Real Madrid. Esses dois nomes que têm sido mais ventilado, mais especulado no Chelsea. Também hoje saiu que o Marcus Senesi, do Bournemouth, de 28 anos, que o Chelsea chegou a considerá-lo, mas que aí a idade, né, os 28 anos, já foge um pouco do escopo, né, de contratações feitas pelo Chelsea. Mas posso dizer assim que eu gostei das duas atuações que eu vi dele pelo Bournemouth contra o Chelsea, os dois empates, né, o 0-0 lá e o 2-2 no Stamford Bridge. Achei ele bom zagueiro, tá? Achei ele muito seguro. Talvez fosse importante, interessante trazer um zagueiro de 28 anos, já experimentado na Premier League, né, já tendo enfrentado ali toda a dinâmica do futebol inglês, mas muito difícil, né? Um jogador de 28 anos, eu acho um pouquinho difícil. Outro nome também que foi falado ao longo do dia é o Charlie Cresswell, do Toulouse, 23 anos. Aí já está mais dentro da faixa de idade que o Chelsea contrata, né? Jogadores mais jovens. Mas o meu preferido aí seria o Mark Guerin, do Crystal Palace, né? Jogador que já teve passagem pelo Chelsea, foi formado pelas categorias de base do Chelsea. Então seria o meu nome, apesar de eu achar ser improvável. O Chelsea até teria feito uma consulta no verão, aí teria rolado dele ter descartado o Chelsea, né, por não ter sido aproveitado, mas enfim. E nós tivemos aí uma notícia bombástica, entre aspas, aí, que o Chelsea teria consultado o Van Dijk, né, o Van Dijk, zagueiro, capitão do Liverpool, né, jogador da seleção holandesa, consultado pelo Chelsea em março do ano passado. Quem trouxe essa informação é o Ben Jacobs, né, jornalista também que acompanha de perto o Chelsea, tem várias informações importantes. Então ele trazendo a questão do Van Dijk. Naquele momento o Van Dijk ainda estava conversando sobre renovação com o Liverpool. Depois ele renova, se não me engano, por mais 2 anos, né, o contrato dele com o Liverpool. Mas aí seria interessante, né, o Van Dijk, que já passa aí dos 30 anos, seria um jogador mais ou menos nos mesmos moldes do Thiago Silva, né? Quando o Thiago Silva chega lá atrás, já ali com seus 36, 37, não vou lembrar agora de cabeça. Mas legal que de repente o Chelsea possa ter conversado com um zagueiro, um baita de um zagueiro. Acho que nessa temporada não tem tido o mesmo nível de temporadas anteriores ou da temporada passada, quando o Liverpool garante o título da Premier League,
mas não dá pra negar que é um zagueiro de primeiro escalão, apesar da idade, e que poderia muito ajudar o Chelsea, trazer em termos de experiência, né, agregar ali, ajudar os jovens zagueiros do Chelsea a se desenvolverem. Então tem essa questão aí do Van Dijk ter sido consultado pelo Chelsea e o negócio não acabou rolando. Pouco tempo depois ele acabou acertando a renovação de contrato com o Liverpool. Então isso aí foi um pouquinho de mercado. Tem mais um nome, né, que acabou surgindo aí durante o dia, de um meio campista, do Elliot Anderson, do Nottingham Forest, 23 anos. É um nome aí pra gente manter no radar. Tem interesse de outros clubes, né? Manchester City, Manchester United também tem interesse do Elliot Anderson, do Nottingham Forest, mas é um dos nomes também especulados. Esse provavelmente, se pintar alguma coisa, talvez lá na janela de meio do ano, na janela de verão, para a próxima temporada, né? 26, 27. Mudando um pouquinho de assunto, saindo aí da parte de mercado, um dia movimentado, né? Vários nomes especulados, saindo e chegando, são possibilidades, nomes que não deram certo. Voltando um pouquinho pro futebol, para dentro de campo, fim de semana tá chegando, né? Sábado o Chelsea enfrenta aí o Brentford, jogo importante, em Stamford Bridge. Então é importante que o Chelsea garanta os 3 pontos para se manter ali na briga por Champions League via campeonato inglês, né? Precisa dessa vitória, seria extremamente importante. E o Liam Rosier teve hoje a entrevista coletiva, né? Ele, e é legal da gente se acostumando, porque ele tem uma preferência de fazer as entrevistas, realizar as entrevistas 2 dias antes dos jogos, né? Ontem o Chelsea já jogou, né? Ele já teve a coletiva de ontem, falou sobre o jogo em si, mas hoje ele já teve a coletiva pré-jogo contra o Brentford. E ele falou aí sobre Palmer, James e Gusto. Palmer e James aí treinaram nesta quinta-feira, e tudo dando certo, né? Eles vão fazer um acompanhamento até o jogo de sábado. A expectativa é que eles estejam com o time que vai enfrentar o Brentford. Se eles vão ser titulares ou se vão começar do banco de reservas, a gente ainda não sabe, vamos acompanhar, mas seria importantíssima a volta dos dois, porque a gente viu o quanto que o Chelsea perde sem o Palmer e sem o James, né? Apesar do Palmer estar longe de ter uma de suas melhores temporadas, ainda assim é um jogador muito importante. Em algum momento ele pode arrumar uma bola, pode fazer um gol, uma finalização, um passe, enfim. Ele é um jogador hoje muito importante para o Chelsea, e é importante que ele volte também a jogar bem. E o Reece James, acho que vem tendo aí uma de suas melhores temporadas desde que ele, né, conseguiu se firmar, tá conseguindo jogar. Acho que o Rosier teve um pouco mais de cuidado, né, um pouco mais de dosagem ali do elenco, sabe que o Reece James sofre com as lesões, então eu acho que ele vai ser um cara meio que vai escutar muito e vai baixar a cabeça ali para a equipe médica do Chelsea, sabe? Diferente do que o Maresca queria, né? O Maresca entendia que era importante ele contar com esses jogadores, de colocar os jogadores mais importantes para jogar, só que isso estava indo contra as determinações da equipe médica. Então, além do fator zagueiro, né, que foi um dos tópicos que eu comentei há pouco, essa questão com a equipe médica também foi um dos motivos que acabou arruinando a relação entre Chelsea e Enzo Maresca. Mas boas perspectivas, pelo menos Palmer, James e Gusto devem voltar aí para o jogo contra o Brentford. Só um ganchinho rápido aqui também, eu nem estava aqui no meu roteiro, mas é legal a gente comentar do Lavia, né? O Lavia, sim, ele ainda tá no Chelsea, tá? Tá no Chelsea. Hoje eu estava vendo que o pessoal comentou, hoje ou ontem, se completam 2 meses desde que foi anunciado que ele ia ficar 1 mês afastado. Então olha que estranho, né? Que surreal a gente pensar quando a gente fala aí do Lavia, o quanto tempo que ele já tá fora, né? O quão pouco ele ajudou dentro de campo, mas o Rosier deu uma atualização, falou que ele já voltou a treinar com bola no campo, mas ainda assim ele não está totalmente integrado aos treinos, né, com os outros jogadores. Então vamos acompanhar. Não tem uma previsão para ele retornar
né, para ele voltar a fazer parte do elenco aí para os jogos, mas está aí também a questão do Lavia, que muita gente pode estar se perguntando. Gittens e Delap a gente ainda não sabe, eles não jogaram contra o Arsenal por uma questão de ter uma gripe muito forte, então o Chelsea afastou para que essa gripe não se espalhe mais entre os jogadores, então vamos acompanhar também. E para a gente encerrar aí o vídeo de hoje, só lembrar que para esse sábado, dia 17, o Chelsea vai fazer, a torcida do Chelsea está organizando um protesto, né, contra a Blue Co, né, a empresa que hoje é dona do Chelsea, proprietária do Chelsea. Então nós teremos muitos protestos, vai ser um jogo interessante da gente acompanhar, não só pelo aspecto dentro de campo, né, por estar valendo os 3 pontos, por ser um jogo importante contra o Brentford, que geralmente o Chelsea tem dificuldade, mesmo em Stamford Bridge. Então, importante da gente ver como a torcida vai se manifestar, né? Eu imagino que muitos cartazes contra a Blue Co, contra o Bedat Eghbali, que hoje aí é o principal mandatário do Chelsea, né? Quem tem tomado conta do Chelsea. Então vamos acompanhar esses protestos, está marcado para esse jogo, dia 17, contra o Brentford. Então vamos entender como é que vai ser. Acho que a torcida está preparando aí fazer algum barulho, trazer algum tormento para a gestão do Chelsea, para os proprietários do Chelsea, já que não tem sido fácil, né? Algumas decisões bem questionáveis, principalmente depois de tanto investimento, né? 2 bilhões de libras, e o Chelsea ainda é um time que a gente não sabe para onde vai, o que quer. E acho que o Fred Caldeira, que eu sou um grande fã dele, assisti o vídeo dele, né, quando ele fala da falha do Sanches, ele fala ali do projeto do Chelsea. Tem que ver o que o Chelsea quer ser, porque até quando a gente vai ficar passando a mão na cabeça ali de quem quer que seja, dos jogadores, treinadores, dos proprietários, com essa ideia de que o Chelsea é um time para o futuro, e o presente, por enquanto, nada, né? Tudo bem que nós tivemos aí títulos importantes, relevantes, né? Muita gente tira o mérito da Conference League, eu não tiro, acho que o título importante era o título que dava para disputar ali e ganhou, mas também teve aí o Mundial de Clubes, então, né, a Copa do Mundo de Clubes, são 2 títulos recentes importantes, mas claro, o Chelsea tem que estar brigando por Premier League, brigando pelos primeiros lugares, brigando por Champions League, isso que é o importante. Fechou? Mas e aí? Conta nos comentários aí. Acha que o Chelsea ainda tem chance de reverter contra o Arsenal? E sobre o novo zagueiro, quem que você gostaria que chegasse aí? Quem que você gostaria que o Chelsea contratasse para essa janela? Qual o seu nome preferido para reforçar o Chelsea aí nessa segunda parte tão importante de temporada? Deixa nos comentários, dá uma força no canal, compartilha, clica aí no gostei, dá um joinha e vamos que vamos, beleza? Estamos chegando, né? Já quase sexta-feira, hoje quinta ainda, mas já estamos aí nos preparando para mais uma rodada de Premier League no fim de semana, jogo que vai ser marcado por protestos, com possíveis voltas importantes. Então é necessário que o Chelsea ganhe os 3 pontos. Beleza, pessoal? Então curte, se inscreve, compartilha, dá uma força pro canal. Tamo junto, em breve volto por aqui. Beleza? Valeu, obrigado!